Nosso boa noite a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês, daqueles amigos, companheiros que nos acompanham também através da televisão, da TV Seara do Mestre, da Web TV, que possamos juntos refletir um pouco mais. E eu agradeci inicialmente como uma ideia que todos nós temos, uma ideia correta, da importância do sentimento de gratidão para cada um de nós. Com certeza, todos nós valorizamos esse sentimento, não só dentro de nós, como também no nosso próximo. Tanto que ensinamos aos nossos filhos a dizerem muito obrigado, a serem gratos às pessoas, às coisas que são lhe dadas, os presentes, aos cuidados que eles recebem das outras pessoas. Quando vemos uma cena, um sentimento de ingratidão, isso nos revolta profundamente e causa indignação. Joana de Ângeles, numa obra recente, A Psicologia da Gratidão, ela nos reafirma essa situação de que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão se destaca como sendo um dos mais relevantes. Para o ser psicologicamente maduro, a gratidão é um que mais se destaca nesse indivíduo. Mas então, por que nós nos queixamos tanto da vida, dos outros, das circunstâncias? Qual é que é a causa maior das nossas reclamações? Por que agimos com tanta ingratidão? E aí vocês podem estar perguntando, mas como? O que tem que ver queixa, reclamações com ingratidão? A queixa e a reclamação constante são sim frutos da ingratidão. Porque quando nós estamos nos queixando e reclamando, é porque nós aparentemente não achamos nada para que possamos agradecer. Então a ingratidão sim está ligada fortemente à questão da reclamação e da queixa. Alavancamos dois motivos básicos, provavelmente haverão outros, mas para nós refletirmos por que nós aparentemente ou de uma certa forma agimos com ingratidão. Nós não entendemos o que é gratidão. Não sabemos o que significa efetivamente, profundamente, sentir gratidão. E outro, porque não encontramos motivos para sermos gratos. Eu não tenho o que agradecer. Então, ou eu não entendo o que é gratidão e é uma consequência desse primeiro, não acho motivo para ser grato. Esses dois motivos são frutos da imaturidade emocional do ser, que se expressa na condição ainda de egoísta. Egoisticamente se expressa esse ser imaturo emocionalmente. Vamos tentar um exemplo prático para essa nossa situação que estamos colocando. Quando nós achamos que devemos agradecer, que devemos ser gratos? Quando a gente acha isso normalmente no nosso dia a dia? Normalmente, a gente acha que tem que agradecer quando alguém dá ou faz alguma coisa em nosso favor. Normalmente é isso. Tanto que a gente diz para os nossos filhos, olha, se fulano der o presente, agradeça. Se fulano cuidou de você, agradeça, né, o cuidado que ele teve. Quando nós não recebemos algo que achamos que merecíamos, nós não sentimos a obrigação de sermos gratos. Esse é um pensamento lógico, dentro de uma compreensão talvez um pouco restrita. Será que é isso mesmo? Novamente, Joana de Ângeles vem nos auxiliar nesse entendimento. Ela nos diz que o indivíduo que aspira por ter mais, dificilmente se preocupa em ser melhor. Então, aquele que quer ter mais,
e a aspiração dele está focada para isso, dificilmente ele busca a aspiração dele em ser melhor. Então, se meu interesse é ter mais, qual é o foco da minha vida? Ela está direcionada no possuir, no ter mais. Quando é que eu vou sentir gratidão? Quando esta minha necessidade está sendo atendida. Então, quando eu tenho algo a mais que eu recebo, seja do outro, seja da vida, seja de Deus, aí eu me sinto na condição de devo agradecer as coisas, especialmente materiais. E aí nós entramos numa questão muito interessante. Será que desejos são direitos? Será que desejos são necessidades? Porque nós desejamos muitas coisas, materialmente falando. Mas só porque eu desejo, eu devo ser atendido naquilo? Só porque eu desejo, eu tenho o direito de receber? Um pensador, um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, nos diz que estamos criando uma geração de crianças onde direitos, ou melhor, desejos são direitos. Então a criança quer alguma coisa e o pai se escabela, a mãe se escabela, no sentido de trabalhar, se esforçar, trabalhar fim de semana para poder dar aquele algo material para ela. Porque se não der, a criança diz, eu vou embora de casa, eu não gosto de vocês, vou me suicidar. Então há um cuidado muito grande dessa geração sendo criada, de alguma forma, tentando ser atendida em todos os seus desejos, mesmo quando não há nem a possibilidade disso. Voltando ao nosso tema, isso é errado, nós focarmos o nosso sentido da vida no possuir? A gente não pode dizer se é certo ou errado, é uma forma de pensar sobre a vida, com objetivos pré-estabelecidos. Eu quero ter algo a mais, é uma forma de ver a vida. Só que nós, ao longo das nossas experiências e dos nossos estudos nesta mesma reencarnação, já vemos que esta fórmula de ter mais, de ter cada vez mais, se comprovou ineficaz no objetivo maior da vida, que é de cada um de nós, é ser feliz, estar em paz de consciência. Então essa fórmula já é ineficaz. Se o meu foco de vida está em ter mais e só agradecer quando eu tenho isso, não é isso mais, conscientemente, que eu devo buscar. Porque nós temos que nos questionar, afinal, o que eu sou? Eu sou um corpo vivendo uma experiência espiritual? Ou eu sou um espírito vivendo uma mais experiência corporal? Essa resposta, ela é fundamental para nós. Enquanto nós não respondermos para nós interiormente isso, conscientemente, com convicção, não, eu sou um espírito vivendo uma experiência corporal com as suas necessidades. Ou se eu acho que eu sou um corpo vivendo algumas experiências espirituais, é outro sentido. Mas nós compreendemos, já na doutrina espírita, que somos um espírito vivendo transitoriamente uma experiência corporal. A gratidão verdadeira, ela está ligada ao sentido existencial do ser. Se eu entendo como espírito, vivendo experiências importantes para a minha evolução da alma imortal que eu sou, eu começo a identificar coisas diferentes no meu modo de entender da vida e do que efetivamente eu posso e devo ser grato. Começamos a enxergar a vida como espíritos numa plenitude, não mais numa coisa momentânea, que agrada a alguns sentidos, mas que são fugazes, que são passageiras. Então a gratidão para o espírito imortal que somos, com esse entendimento de convicção, tem uma visão ampliada. Começamos a enxergar coisas de um modo diferente do que enxergávamos até então, que achávamos que era um corpo vivendo uma experiência espiritual. A gratidão se torna um sentimento muito mais profundo e significativo.
E já não se limita mais a um ato de reconhecimento ou recompensa por ter sido atendidos os nossos desejos. Essa é a lógica da construção do pensamento que estamos fazendo. Se eu entendo que meus desejos têm que ser atendidos, e só devo ser grato quando eles são atendidos, é uma forma de ver a vida. Se eu entendo que meus desejos, às vezes, não devem ser atendidos, porque eles não farão bem para a minha evolução espiritual, eu começo a ampliar e entender o que efetivamente é a gratidão. A gratidão, então, passa a ser um estado interno e constante. E ele começa a crescer, a se nutrir cada vez mais. Começamos a nos envolver com sentido de gratidão à vida, ao ar que respiramos, à situação em que vivemos. E isso nos cria um clima de conforto interno muito grande. Nos cria uma alegria e uma paz muito mais profunda de quando são somente atendidos os nossos desejos no aspecto material da vida. Nos diferenciamos, então, o ato de gratidão por estados emocionais, quando o ego é atendido, para um estado de consciência espiritual, que é um estágio muito mais profundo, de sentido de gratidão. E nós começamos a aprender a viver cada dia com um sentimento de gratidão e de alegria. Independente se o dia foi maravilhoso no aspecto de estar tudo harmonizado, ou se foi um dia de difícil convivência, de difícil aprendizado, que faz parte da nossa vida também. Começamos nesse momento a entender que devemos abençoar a tudo e a todos. Porque nada está na nossa vida por acaso, nem a dor, nem a dificuldade, nem o companheiro intransigente, nem muitas vezes a violência que podemos ter sofrido naquele momento. Começamos a aprender como espírito imortal que tudo nos serve como aprendizado e crescimento. Começamos a ver de uma dinâmica, de uma posição diferente, a questão da gratidão. Com a doutrina espírita, favorece muito esse entendimento. Porque nós compreendemos que somos seres reencarnantes. Não fomos criados no ventre da nossa mãe. O corpo sim, mas o espírito imortal não. Entendemos da lei de reencarnação, lei de causa e efeito, das consequências dos nossos atos do pretérito, tanto para o lado positivo como negativo. E mais do que isso, entendemos que somos seres em evolução, em crescimento constante. E começamos então a atender e entender que mesmo as dificuldades servem como mote para o nosso agradecimento. Como oportunidade de agradecer a própria dificuldade na vida. Quem começa a conquistar o sentimento de gratidão profunda, como nos convida a Joana de Ângeles, nunca experimenta decepção, raiva ou a ingratidão dos outros. Porque a pessoa que age entendendo a vida como uma benesse de Deus, como uma oportunidade maravilhosa, quando ele age em relação ao outro, ele não espera retribuição. No sentido de que eu faço o bem e eu quero que o bem volte para mim através daquele que eu fiz o bem. Através de uma ingratidão, ele pode agir comigo. De uma decepção que ele provoque. Mas isso não abalará essa estrutura emocional profunda que traz em mim. Porque a gente começa a entender que o outro, às vezes, não alcançou ainda um patamar do entendimento que eu já possa ter alcançado. E o indivíduo que tem sentimento de gratidão, ele não é um sentimento que fica passivo, acomodado. Na realidade, o indivíduo se transforma ativo, contribuidor para que essa sociedade possa evoluir também. A contribuição da condição que ele pode dar. Já que eu sou grato a Deus por me dar entendimento e a condição de viver, eu quero auxiliar nesse processo de socialização dos meus ensinamentos e das benesses que eu possa transmitir ao outro. Então, estou retribuindo a Deus, entre aspas, essa gratidão à vida,
auxiliando ao meu próximo. Por isso é que vivemos em sociedade. Joana de Ângeles nos dá um exemplo muito singelo, mas muito belo, muito poético. Ela nos convida, observe a flor. Observe uma flor que floriu no charco, no esterco que é colocado sobre ela, que tem mau cheiro, a água que é depositada. Observe a flor que floriu por causa do sol que veio. O sentimento de gratidão desse vegetal, da flor, é nos dar o perfume e embelezar o mundo. Mesmo que o adubo seja mal cheiroso. Então, de algo que aparentemente não é agradável, a flor, em forma de gratidão a Deus, proporciona a beleza e o aroma. Se nós começarmos a entender desta forma, começaremos a entender que as formas, às vezes, não agradáveis que estamos vivenciando, devem servir de adubo para nós, como espírito imortal, aprendermos a ser gratos a Deus pela oportunidade da reparação, da prova ou da expiação, e florirmos no mundo aquilo que está dentro de nós, a semente do bem. Teorizamos bastante sobre a questão da gratidão. Vamos buscar um meio prático. Um jornalista americano, David Hockman, escreveu certa vez que ele achava a sua vida, mais ou menos que nem nós, cheia de problemas, de dificuldades, vivia se queixando da vida. Mas certa vez ele parou, um momento de introspecção, e olhou para os seus amigos, jornalistas, aqueles vizinhos da cidade, e viu que muitos deles tinham problemas mais sérios do que ele. Ele tinha um colega que estava muito doente, com câncer. Um outro estava com problema com divórcio. Um outro estava com dificuldades de relacionamento com os filhos. Um outro havia perdido o emprego. Alguns estavam envolvidos em processo de depressão. Várias dificuldades que nós encontramos com todas as pessoas por aí. E ele pensou, puxa, mas eu estou com mais sorte do que os colegas. Fez uma comparação com os vizinhos dele. Será que eu não devo ser grato? Será que eu não deveria agradecer essa aparentemente sorte minha em relação às dificuldades que eu poderia estar enfrentando? E ele foi buscar, como jornalista, foi buscar alguns temas sobre isso. Ele ouviu falar, num artigo, numa palestra, dos benefícios da gratidão. E resolveu experimentar. Não, vou começar a ser grato. Só que ele tinha um desafio que ele colocou para ele mesmo. Como é que pode um indivíduo passar da rabugice, ele se chamava rabugento, para a gratidão sem escala? Ele queria dar um pulo muito grande. Não, quero sair da rabugice e quero ser grato. Como é que eu faço isso? Foi buscar, pesquisar, conversar com alguns colegas. E num estudo que ele achou, que ele estudou, ele viu que, inicialmente, nesse estudo dizia, basta fingir a gratidão. Basta fingir estar grato por algo, por alguém. Que o nível de substâncias químicas associadas ao prazer e ao contentamento, serotonina e dopamina, elas vão se elevar. E ele pensou, puxa vida, fingir estar grato vai aumentar, porque isso é medido de uma forma científica, vai aumentar esse estado de mais alegria, de contentamento? Isso eu posso fazer, fingir eu sei fazer. Então ele disse, vou começar a ser grato a tudo. E logo isso vai se tornar real na minha vida. Foi o pensamento que ele teve com esse estudo. Então ele propôs para ele mesmo, eu vou ter um mês de gratidão. Estipulou que os próximos 30 dias ele seria dedicado a ver as coisas boas, aquelas coisas que ele acha que devia ser grato, e parar de se queixar e ver as coisas negativas da vida. Foi o compromisso que ele assumiu. 30 dias eu vou fazer isso. E aí ele pensou assim, no estudo ele viu que quem escreve tem pelo menos 25% de chance de atingir seus objetivos de uma forma mais efetiva do que aquele que só pensa. Então eu vou fazer uma lista de tudo que eu posso ser grato. E aí ele começou a escrever ali no seu escritório, o que eu começo a ser grato? Desde que começa o dia. Ah, mas antes que eu acordo, eu dormi. Mas eu dormi, eu tenho uma cama, uma casa boa,
eu tenho que agradecer que eu pude dormir numa casa boa, para poder ter um conforto maior. Então ele começou agradecendo pela casa que ele tinha, pela cama que ele tinha. Depois que eu durmo eu acordo, então eu vou poder acordar, ter acordado naquele dia, abrir os olhos e enxergar, ouvir, sentir as coisas muito básicas. Ele falou, puxa, eu abri o olho, estou enxergando, que bom que eu posso enxergar, que bom que eu posso levantar da cama, não estou com um problema de saúde, físico, posso levantar. Aí ele pensou, depois, tem o café da manhã. Ele agradeceu o pão, o leite, né? O café da manhã do americano é um pouco mais farto. Cada ingrediente que ele botou na sua lista de agradecimento, que bom que eu tenho isso. Aí depois, eu vou escovar os dentes. Aí disse, que bom que eu posso escovar o dente. Ele sempre falou, que bom que eu ainda tenho dentes. E botou também na sua lista, que bom que eu tenho dente ainda para escovar. Aí foi carro para o trabalho, né? Por mais que o carro, mas o carro me leva até lá, faz a sua função. Que bom que eu tenho um trabalho, enquanto isso não tem. Eu sei que em pouco tempo, ele coloca que ele alinhavou, escreveu mais de 300 itens assim, de coisas que ele podia ser grato no dia a dia. E começou, puxa vida, como tem coisa para a gente ser grato. E aí ele se tornou, passado alguns dias, eufórico no sentido da gratidão. Começou a agradecer a todos e a todos, aos passarinhos, ao carteiro, a pedra no chão, a grama que estava ali. E começou assim a ficar eufórico nesse sentido. Chegou um momento que aos poucos ele começou a se cansar disso. Né? Começou a ficar enjoado. Né? A coisa assim começou a ficar, parecer meio falso. Né? Começou a agradecer demais, a coisa estava ficando piegas a situação que ele estava fazendo. Aí ele entrou, o que os pesquisadores dizem, na crise de gratidão. E ele diz assim, quando se exagera na gratidão, como em tudo que se exagera na vida, elas perdem o sentido e vira como se fosse uma obrigação. Né? A gratidão, no caso, ali, se tornou uma obrigação para ele. E se tornou algo banal, que muitas vezes era feito contra a vontade. Claro que como um projeto inicial, é muito bom nós fazermos essa lista. Para nós entendermos que temos algo profundo e coisas simples a serem agradecidas. Mas depois desse processo inicial, nós temos que passar para uma segunda etapa. Dar mais objetivo ao nosso sentimento de gratidão. Então, inicialmente, é importante fazermos isso, essa listagem. Mas, segundo ele, segundo passo é nós irmos para um outro ponto mais específico do ato da gratidão. E aí ele deu um outro exemplo. Ele que bolou essa ideia. Ele diz assim, selecione alguma pessoa a quem você, na sua vida, olhou para trás e viu que você devia ter sido grato a ela e talvez não tenha agradecido de uma forma tão forte como deveria ter sido naquele momento. Você não agradeceu direito a essa pessoa o bem que ela lhe fez. Depois que você identificou uma pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, sua companheira, alguém que você teve na sua vida, né, ao longo da sua história. Depois que você identificou, escreva uma carta direcionada a essa pessoa. Depois que você escreveu essa carta, ele diz, faça uma visita de gratidão. Vá até ela e leia essa carta. Ele deu como dica e ele fez isso. Ele escolheu a sua professora da 8ª série, que morava do outro lado dos Estados Unidos, a sua cidade onde ele nasceu. Ele estava em Nova York agora. Ligou para a sua cidade, Natal, viu que a professora ainda estava encarnada, ligou, falou com a escola, ela ainda estava trabalhando já, uma pessoa já bastante idosa, mas ele viu que ela estava lá, comprou uma passagem, e foi ele e seu filho pequeno até a sua professora. Ele disse que esse encontro foi algo profundamente emocionante. Mais para ele, inclusive, do que para a professora. Ele começou dizendo para ela, há 30 anos atrás, quando eu estava na 8ª série, você foi minha professora, você fez a diferença na minha vida. Você me ensinou a gostar de leituras, de aprender a escrever, e isso fez com que eu buscasse a profissão do jornalismo.
Então a senhora foi fundamental na minha vida. E falou várias coisas do papel dela. Então vocês imaginem a emoção da professora, 30 anos depois, receber essa homenagem desse antigo aluno dela. E aquilo foi para ele profundamente emocionante. Tanto que depois ele continuou essa sua trajetória de a carta e a visita de gratidão. E fez a seus pais, a sua própria esposa, aos colegas que ajudaram ele de trabalho, algum amigo, que alguma coisa tenha feito, e ele fez isso. E levou também o sentimento de gratidão até Deus, na compreensão de que tudo isso foi proporcionado por Deus. Tudo isso é uma oportunidade que Deus nos dá para conseguirmos aprender a crescer, aprendermos a amar ao nosso próximo. É uma das formas de nós descobrirmos a gratidão, na forma prática. Uma outra forma que ele nos dá, um exercício de descobrir o que eu devo ser grato hoje, por exemplo. E ele nos diz o seguinte: passe algum tempo longe de algo ou alguém de que você gosta, né, que você gosta daquilo ali, mas que pelo cotidiano, pela coisa rotineira, você não percebe mais como aquilo é importante. E ele dá alguns exemplos. Deixe seu carro um mês longe de você, na garagem ou distante, e só use o ônibus, vá a pé ou de bicicleta. Mas, mesmo que esteja chovendo, não pode ser, não, hoje eu não vou usar, mas amanhã está chovendo, eu vou usar. Não, seja um mês sem utilizar do carro. Por mais antigo que seja o seu carro, você vai sentir saudade dele. Você vai agradecer aquele carro que estragou, que às vezes precisa ir para a oficina. Como faz falta um carro, uma coisa material que às vezes a gente não valoriza tanto no sentido de utilidade que ele tem para nós. Modernamente, pensamos no celular, na internet. Vamos não exagerar, uma semana sem internet, para ver como é bom todo dia você ter acesso ali, coisas boas que a internet pode trazer, o computador, o celular, a própria televisão. São coisas materiais? Devemos agradecer, sim. São coisas que Deus beneficia-nos para que isso possa nos ajudar. Uma coisa mais simples que eu acho que as pessoas não vão querer também. Desligue o chuveiro elétrico uma semana. Agora começando o inverno, experimente, então já agradeceu o chuveiro quando está com alguém quentinha, tomando um banho? A gente não agradece isso. Puxa, que confortável, é um banho aquecido. É uma forma de, puxa, que coisa boa que eu tenho isso aqui, esse conforto. Desliga uma semana, nos dias mais frios de preferência, para a gente ver como é importante a energia elétrica, o chuveiro, a água encanada que estamos recebendo. E quantas pessoas? Se possível, fica uma semana longe de alguém que você gosta, que é a sua rotineira, né? Mas não fica muito tempo e se acostuma também. Mas fica uma semana e você vê como ela faz falta para você. As implicâncias do dia a dia, né? As coisas que acontecem, que às vezes a gente fica meio incomodado, mas a pessoa é muito importante para a gente. Né? Não fique demais, como eu disse, né? Mas fica um pouquinho para ver como faz falta aquela pessoa na sua vida. Porque a gente vive reclamando do outro. O outro que incomoda, o outro que é isso, que é aquilo. Na realidade, o outro é o nosso mestre, nosso professor, junto com como nós somos do outro também. É importante nós desenvolvermos um sentimento de gratidão, porque isso vai nos salvar do desânimo e do desespero quando acontecem coisas que nos levam a pensar que está tudo perdido. Quando vem dificuldades na vida da gente, que a gente não consegue enxergar, às vezes, nada de bom naquilo. Quando nós temos um sentimento de gratidão dentro de nós começamos a entender, mesmo nas coisas ruins, nas dificuldades da vida, há algo nobre, há algo que deve ser agradecido. Pensemos sempre que nas queixas e nas reclamações, jamais encontraremos consolo para os nossos momentos difíceis. Na revolta, jamais conseguiremos a paz, a tranquilidade que nos ajuda a enfrentar a própria dificuldade. Então não adianta nos queixarmos. Mesmo que às vezes naquele momento eu não estou identificando nada de bom, naquela situação, agradeça. David, o jornalista, nesse movimento que ele fez de autoentendimento, de compreensão, de busca de si mesmo no sentido da gratidão, disse que quando ele levava um amigo que estava com linfoma
para o hospital para receber o tratamento, a quimioterapia, o amigo lhe disse: quando fiquei doente, percebi que tinha passado anos me preocupando com coisas que não significam absolutamente nada. Teve que vir a doença. Agora vejo que o mais importante é celebrar a vida e o momento da forma mais intensa que eu posso. Ele precisou passar por essa doença, esse amigo do jornalista, para entender que mesmo no linfoma, na dificuldade, ainda assim eu devo que aprender a celebrar a vida. Não precisamos passar por dificuldades profundas para celebrar a vida. Mais que isso, busquemos celebrar a vida em todos os momentos da nossa vida. O exercício da gratidão, na realidade, é um exercício de amor. É um hino de louvor à vida. Porque só ama aquele que é grato. E só é grato aquele que ama. Então, quando nós estamos desenvolvendo em nós a gratidão, naturalmente estamos desenvolvendo dentro de nós o sentimento do amor. Emmanuel, neste livro Pão Nosso, tem um capítulo onde o título é Agradecer, onde Paulo fala aos Colossenses: e sede agradecidos. O recado de Paulo aos seguidores: ser agradecidos. O que Emmanuel nos fala? Uma partezinha desse texto. Ele nos diz que na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, e eu entendo que ser fiel a Jesus não é seguir uma religião, mas fiel aos seus preceitos de amor, tolerância, e todos nós queremos ser fiéis a Jesus, com certeza. Mesmo que não tenhamos uma denominação religiosa, mesmo que nós não entendamos que a religião seja um caminho, mas todo mundo quer ser bom, quer ser grato, quer viver melhor. Então, na comunidade de trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Quantas dádivas nós citamos agora nesse pouco tempo aqui que nós recebemos? Como aproveitá-la em nosso benefício, com certeza, mas também em benefício do próximo. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele sofreu apedrejamentos, humilhações, mas à medida que ele entendeu seu papel e o papel do Cristo na sua vida, ele agradecia as pedras que recebia quando estava provocando no outro uma modificação no seu padrão vibratório de pensamento. Termina esse texto Emmanuel: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Isso é ser grato. Talvez agora possamos compreender um pouco mais do que é a gratidão. Não agora. Eu não estou fazendo novidade para ninguém, mas a gente buscando essas informações, vamos começando a entender o que é ser grato à vida. Porque quando nós compreendemos a doutrina espírita, entendemos que tudo que nos vem é para o nosso melhor. Às vezes como expiação de equívocos do passado, às vezes como reparação dos erros, às vezes como prova que pedimos para a nossa evolução. Sempre é para o nosso melhor. A Casa o Seara do Mestre tem uma atividade que já está na sua 12ª semana, que é o Educando os Sentimentos. E você que não é estudante do Seara, mas gostaria de participar desse desafio da semana, que toda semana tem um desafio novo. O desafio da semana é exatamente sobre o tema da gratidão. Então nós estamos falando nos grupos de estudos, e começou a partir de hoje, toda semana o grupo vai ter essa proposta, para cada um ter um caderninho tipo esse, pequenininho assim.
Pegar, comprar bem baratinho, se não quiser pode ser algumas folhas, colocar as umas à outra e grampear. E o convite do desafio da semana é o Diário da Gratidão. O que diz aqui o nosso bilhetinho para lembrar e não esquecer? É dado para todo estudante aqui. Todas as noites, anote 5 coisas ou motivos pelos quais você é grato. Então, antes de dormir, anote 5 coisas pelo que você identificou. Eu vou agradecer a isso. Não precisa ser o que aconteceu no dia, pode ser, mas pode ser alguma coisa que aconteceu no passado. Identifique 5 coisas e anote nesse caderninho. Procure escrever coisas diferentes a cada dia para não repetir. Né? Então, hoje eu escrevo amanhã eu vou escrever outras 5 coisas diferentes. Isso exige de nós uma perseverança. Isso vai fazer com que a gente vai perceber que todo dia vamos encontrar algo a ser gratos. Talvez vamos começar que nem ali, agradecendo as pedras, as borboletas, e devemos ser gratos a isso também. E aos poucos nós vamos aprofundando o sentimento de gratidão, entendendo, às vezes, uma situação de dor, que a gente vai botar lá na nossa cadernetinha, se nós chegar nesse ponto, olha, agradeço essa dificuldade hoje, porque eu aprendi isso. Pode colocar do lado o porquê que você se sente grato àquela situação. Isso vai ser uma construção dentro de nós, que vamos construindo esse ser maduro, psicológica e emocionalmente falando. É um convite que fizemos a todos que desejam aderir, né? No grupo de estudo também, cada um faz isso por livre e espontânea vontade, porque é algo que tem que ser dentro de nós. Não vai ser apresentado a ninguém, a cadernetinha é para você. Porque é uma iluminação interior que nós vamos conquistando gradualmente dentro de nós. Se a gente quiser, é o convite a todos, inclusive os que nos acompanham pela televisão, fazer esse exercício. Nós que estamos gratos à presença de todos, com certeza, a presença espiritual amiga, que nos ajuda no estudo, na compreensão e na própria exposição. Ao Mestre Jesus que nos convidou, a todos nós, a entrar na sua seara de trabalho, que como reforçamos, não é assumirmos uma religião doutrinária, um rótulo religioso, mas é assumirmos o trabalho no bem. Isso é sermos ceareiros do Cristo. E efetivamente, a nossa gratidão mais profunda a Deus, porque nos dá oportunidades infinitas de reavaliações, de reaprendizados, de evolução espiritual. Muito obrigado a todos e que tenhamos todos uma boa semana de gratidão a todos nós.